Olá, eu sou Roberto Chagas e estou aqui mais uma vez para começar o podcast do Roberto, um estudo bíblico da Palavra de Deus, onde, por pequenas palavras, eu vou explicar para vocês algumas passagens com um pouco mais resumida, sem totalmente uma profundidade dentro do assunto, mas que irá esclarecer para você alguns detalhes. E desta vez eu quero falar para vocês sobre uma pergunta que muitos já me fizeram, não somente no local de trabalho, aqui no ministério onde sou, mas também na rede social. Por qual motivo, antigamente, as pessoas viviam mais de 200 anos, de 300, chegando até em algumas vezes a 600 anos? Mas antes de entrar nesses detalhes, eu quero falar para você que você possa me auxiliar para que esse vídeo possa chegar um pouco mais longe pelo YouTube, para que o próprio YouTube ele reconheça que esse trabalho está sendo bem feito e eu preciso de vocês. Que você possa tocar no sininho, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever no meu canal e o mais importante de tudo, deixar um comentário do que você achou da explicação, para que esse vídeo, como eu disse, ele possa ser engajado pelo próprio YouTube e aumentar um pouco mais. Você seguindo o meu canal, eu irei seguir o seu também. Ok? Fica aí com a vinheta e eu já volto. Então vamos lá. Por que hoje nós não vivemos tantos anos como se vivia antigamente? Primeiro, nós temos que entender os pensamentos de Deus para que naquela época que Deus tudo criou, ele permitisse que as pessoas pudessem viver por tanto tempo. Isso mesmo. Houve-se alguns que pudessem viver por mais de 100 anos, 200, 300, 500, 600 anos. Inclusive essas pessoas, principalmente as mulheres, continuavam com suas vitalidades, continuavam ali frutificando, pois nós vamos começar a entender e compreender na Bíblia o porquê as mulheres com mais de 100, 200 e 300 anos pudessem ter filhos, onde muitas vezes eram até consideradas estéreis. Vamos iniciar aqui em Gênesis. Acompanha comigo se você tiver uma Bíblia aí. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, nós vemos uma ordem que é dada pelo próprio Deus à sua criação, que é o homem. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então nós já vemos aqui, no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 28, que Deus, ele coloca o homem e a mulher e lhes dá uma ordem, uma bênção, para que eles possam multiplicar a terra. Então havia ali a necessidade do homem e a mulher, no caso Adão e Eva, terem vários filhos, vários netos, bisnetos,
E isso foi indo e foi popularizando a terra. A terra foi tendo uma população. A terra foi criando ali, naquela época, que hoje nós chamamos de países e nacionalidades, foi criando ali as suas tribos. Então foi-se ali, por ordem de Deus, multiplicando os dias dos homens, multiplicando os dias das mulheres. E isso fez com que a população fosse crescendo, fosse enchendo a terra, porque esse era o desejo de Deus. Se Deus permitia isso naquela época e hoje não permite mais, qual foi o motivo? Vamos continuar a ler para compreender estas passagens. Vamos agora ler uma outra passagem bíblica. Acompanhe comigo aí. Nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 5, que Adão, ele viveu muito durante os tempos que ele estava aqui. E pela passagem e pela genealogia, ele viveu próximo da época de Noé. Nós sabemos, se você acompanha aí nossos estudos, já falamos sobre a arca em outra passagem, que Noé, ele teve ali por Deus a ordem de construir uma arca e colocar dentro dela animais de cada espécie, um casal, para que na hora do dilúvio não houvesse a perda desses animais. Claro que Deus poderia criá-los novamente, mas havia necessidade de se cumprir essa diretriz, onde Noé recebeu a ordem de Deus. Então nós vemos aqui que Noé, ele viveu já na mesma época, bem próxima de Adão. Então, você pode perceber, ter essa percepção do tempo que foi permitido a Adão ficar na terra até próximo de Noé. E Noé também tem uma passagem que fala que ele viveu bem próximo até a época de Abraão. Vamos aqui acompanhar um pouco mais também qual capítulo está. Então nós vemos aqui que a passagem de Gênesis, no capítulo 11, onde ele diz que Noé viveu até próximo de Abraão, que foi filho de Terá. Terá, por exemplo, ele viveu 205 anos e morreu Terá em Harã. E essa passagem, ela já nos mostra na genealogia que foi bem próximo ali da época de Noé. Foi bem próximo ali quando houve o dilúvio, quando houve toda aquela consequência das pessoas morrerem. Então vamos entendendo um pouco o que foi acontecendo. Agora eu quero falar para vocês sobre os motivos que levaram a Deus tomar a decisão de não permitir que o homem vivesse tantos anos como era naquela época. Então vamos entender e compreender um pouco os motivos que levaram Deus a não permitir mais que todas essas coisas estivessem acontecendo com o homem, onde nós falamos aqui de Adão, que viveu até bem próximo da época de Noé, Noé, que viveu bem próximo da época de Abraão, mas antes, porém, nós temos que compreender o que aconteceu durante o dilúvio e a corrupção do ser humano, onde Deus fala desta questão da longevidade de dias. No capítulo 6, no versículo 3, Deus diz assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então nós vemos aqui que aquela passagem que Deus diz para o homem, crescei e multiplicai, ela ainda continua valendo, ela ainda continua em prática. Mas agora não há mais a necessidade do homem viver tantos anos, do homem passar de uma certa idade, acima de 120 anos, apesar que ainda hoje ainda acontece, nós temos aí alguns livros de recordes de idade que falam sobre essa questão,
de homens e mulheres que conseguem ultrapassar os 120 anos. Mas é raro acontecer isso. Ele acontece, mas numa probabilidade menor. E agora, nós estamos vendo que Deus, ele coloca ali uma lei para que o homem, já na época de Abraão, viva somente até 120 anos. E nessa época, Deus faz também com que as línguas não fiquem mais as mesmas entre os homens. Deus agora colocará entre os povos a mistura de línguas, para que uma determinada tribo, uma determinada pessoa de uma região, não possa mais compreender e entender o que as outras estão falando. Isso vai começar a acontecer após o dilúvio. Nós começamos a entender o que está acontecendo. Outra pergunta que também já me fizeram é essa questão da nossa cor. Porque alguns são mais escuros e outros são mais claros. E também porque alguns têm um formato de rosto, sua silhueta diferente de outros. Já tem um podcast também para você falando sobre isso. Vou deixar aqui uma rápida pincelada sobre essa questão. A Bíblia nos diz que nós fomos formados da terra, fomos formados do barro. E nós sabemos que o barro, ele, com o tempo, ele vai mudando. Nós vemos aí a própria argila e outros tipos de terra, que sempre tem uma diferenciação entre eles. Seria uma pessoa, que é o meu caso, com esta cor que você está vendo, que muitos entram na certidão como a cor parda ou chamá-lo de negro. Pois se você for olhar dentro das cores, o preto realmente, ele é muito mais escuro. E se você for olhar já pelo outro lado, o branco, se você pegar uma folha branca de papel, com uma pessoa que diz branca e colocá-la do lado, não tem nada a ver com o branco. Então é uma pessoa de pele clara para uma pessoa de pele mais escura um pouco, mas não chega a ser preto. Então nós temos que compreender isso. E a questão que vai mudando a fisionomia, ela também vai se equiparar com essa questão do próprio formação do homem, que é vinda do barro. É claro que o cientista, é claro que aquele que estuda, ele não irá de forma alguma falar dessa parte que eu estou falando, pois ele irá explicar da parte genética. Mas é geneticamente que eu estou dizendo, pois a genética do ser humano, ela muda com o tempo. A miscigenação, as misturas, onde o homem, que é um pouco mais claro, e casa com uma mulher um pouco mais escura, o homem que tem uma outra cidade, se envolve com uma outra pessoa, vai tendo ali um formato diferente de rosto, e é aí que vai se formando esta questão das pessoas terem o formato diferente na sua fisionomia. Durante anos foi virando este processo. Durante muito tempo foi se mudando. Então, essa multiplicação, essa questão da longevidade da idade, tudo isso fez também com que essa questão também fosse mudada. Você começa a entender e compreender os motivos que as pessoas têm um formato de rosto diferente, têm a cor da sua pele diferente. Mas isso não quer dizer que foi feito de uma outra forma. Não. Ela foi feita com o tempo. Levaram-se milhões e milhões de anos para que isso se acontecesse. Para que esse tipo de coisa pudesse acontecer e hoje chegasse aonde nós estamos. Hoje nós chegamos a pontos de ainda encontrar pessoas de formatos de rosto totalmente diferente daqueles que são vistos normalmente conosco. Nós vemos pessoas, muitas vezes, que não têm nem um pelo no rosto, que é o caso do homem, que cresce menos pelo, aparentemente, porque nós sabemos que tudo isso, ele vem da alimentação, ele vem das coisas que nós passamos no dia a dia, e algumas pessoas não têm este processo, mas é uma outra coisa que eu quero falar, num outro momento.
no número 10, que diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80, o melhor deles é canseiro e infarto, pois passa rapidamente, e nós voamos. Então, o salmista, ele diz aqui que é bem prático e fácil de nós atingirmos cerca de 70 anos, mas podemos passar um pouco mais. Mas aí já fica uma vida um pouco mais difícil para a pessoa de idade, uma pessoa idosa. Por esse motivo, nós temos as aposentadorias que chegam de 65 anos para as mulheres e para os homens um pouco mais. Mas já sempre estão mexendo. Em alguns casos, a aposentadoria das mulheres com 55, com 60 anos, homem com 70, depois com 75, 80. Aí depende muito dos governantes. Mas é sempre aqui nesse inteirinho de idade. Porque a pessoa ela começa a ter um pouco mais de debilidade física e coordenação motora para exercer algumas funções. Por esse motivo, é necessário que essa pessoa deixe de fazer esses trabalhos. Mas não vou entrar também nesse detalhe, pois há muita coisa a ser corrigida e ser falada aqui. E não é agora nesse motivo. Então você está compreendendo um pouco sobre os motivos que Deus permitiu nesse podcast das pessoas atingirem uma idade um pouco mais avançada. O que você achou deste vídeo? O que você achou desta explicação? Já falei no início do vídeo para que você possa me auxiliar. Está aparecendo aí para você todas as minhas redes sociais. Não deixe de dar um toquezinho no sininho, se inscrever no meu canal, para que você possa acompanhar toda semana um vídeo novo. Por enquanto, estou fazendo assim, é um vídeo por semana. Mas se você se inscrever no meu canal e outras pessoas, e o engajamento melhorar pelo canal do YouTube, eu poderei atingir um número maior de vídeos na semana, colocando muitas vezes até 2 ou 3 por dia. Eu preciso de você neste momento. Você me ajuda e eu também te ajudo. Não esqueça de dar sua opinião também. Faça a sua pergunta. Terei prazer em explicar aqui no próximo vídeo.